E aí, Medvets, chega mais. Eu sou Thalita Vaz e hoje eu vou falar para vocês sobre cálculo de dose de medicamentos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender muito bem é o que é a concentração de um medicamento. A concentração, então, é a razão existente entre o princípio ativo e o volume do veículo ou do recipiente. Primeiro, o que é o princípio ativo? O princípio ativo é a parte que nos interessa, né? É a substância que vai fazer o efeito farmacológico, que justifica o uso daquele medicamento, tá? Então, é ele que me faz chegar no meu objetivo de tratamento. O veículo ou recipiente é o local onde esse princípio ativo vai ser diluído, tá? Onde ele vai ser ali disseminado mesmo, né? Para a gente poder, então, fazer a utilização dele. Então, é como se fosse a farinha do bolo ali, dos componentes dos medicamentos, tá? Então, a concentração do medicamento é a quantidade de princípio ativo que eu tenho para uma quantidade de veículo ou recipiente. Lembrando que a gente utiliza veículo para quando eu estou falando de medicamentos líquidos e recipiente para quando eu estou falando de medicamentos sólidos, tá? Por isso a gente tem essas duas nomenclaturas. Bom, a concentração, ela vai variar em função do porte do animal, tá? Então, ela nos ajuda a adequar a apresentação comercial ao porte desse animal. Nós temos medicamentos mais concentrados e medicamentos menos concentrados. Isso nos ajuda também a evitar alguns erros de dosagem na hora de fragmentar esse medicamento. Eu trouxe aqui como exemplo o Baitril, é um nome comercial. O princípio ativo dele é o enrofloxacino, é um antibiótico muito utilizado aí na clínica de pequenos animais. Tá? Ele tem aí disponível para a gente no mercado 3 concentrações diferentes. Então, a gente tem aqui ó, o comprimido de 15 miligramas, um comprimido de 50 miligramas e um comprimido de 150 miligramas. Tá? Então, se eu tenho um animal, né, que precisa ser medicado com 50 miligramas, e se eu tivesse disponível no mercado apenas o comprimido de 150, isso dificultaria muito, né, na hora da minha prescrição. Então, eu ter comprimidos em concentrações diferentes facilita para eu adequar essa prescrição para o porte do animal, tá? Então, esse é o objetivo da gente ter aí concentrações diferentes de medicamentos. Uma informação muito importante sobre essa questão da fragmentação do medicamento, né, no caso dos comprimidos, é essa que está aqui embaixo, olha só. O comprimido, ele só pode ser partido se ele for sulcado. O que é o sulco de um comprimido? É essa marcação aqui, ó, tá? Que alguns comprimidos têm. Essa marcação, ela não existe simplesmente só para ajudar a gente a fragmentar, né, a partir esse comprimido, não, tá? Ela diz para a gente que o laboratório equilibrou a quantidade do princípio ativo entre as duas partes. O que é isso? Ela diz para a gente que se esse comprimido, por exemplo, for o de 50 miligramas, for o Baitril de 50 miligramas, eu sei que de um lado ele tem 25 miligramas e de outro ele tem 25 miligramas também. Ou seja, o laboratório equilibrou essa quantidade. Então, eu posso dividir esse comprimido ao meio, que eu sei que eu vou estar fornecendo para o meu animal 25 miligramas como eu desejo, tá? Mas, se esse comprimido não tiver, né, o sulco não for sulcado, eu não posso fragmentar ele, né, de maneira alguma. Por quê? Porque eu coloco em risco o tratamento do meu animal. Porque sem o sulco, eu não sei a quantidade de medicamento que tem de cada lado desse comprimido, tá? Pode ser que de um lado ali eu tenha 50 miligramas e do outro nada. Pode ser que de um lado eu tenha 40 e do outro eu tenha só 10. Então, em uma das dosagens, eu vou fornecer para o meu animal uma quantidade menor do que eu preciso e em outra uma quantidade muito maior do que é necessária. Então, se não tiver o suco, eu não posso de jeito nenhum partir esse comprimido, desculpa, porque eu coloco em risco o tratamento do animal, ok?
Bom, entendido o que é a concentração, a gente pode, então, começar a falar desse caminho que é esse cálculo, tá? Nós temos, aliás, dois caminhos. Um, eu utilizo, né, através de um raciocínio, uma regrinha de 3, que eu vou passar aqui para vocês, vou explicar passo a passo. Então, com essa regrinha de 3, eu consigo chegar ao meu objetivo final, ou eu posso utilizar também uma formulazinha pronta, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Independente dos caminhos que eu escolher para fazer esse cálculo, tá? Independente se é por regra de 3 ou se é pela fórmula, eu preciso de 3 informações, tá? Essas informações têm que estar disponíveis para eu fazer esse cálculo de dose. A primeira delas é a dose daquele medicamento, tá? Então, no nosso exemplo aqui embaixo, olha só, continua sendo o Bytril, né, que tem como base o enrofloxacino. A dose recomendada para cão é de 5 miligramas por quilo CID, que significa a cada 24 horas, ou seja, uma vez ao dia. Então, a dose já está aqui para mim, que é de 5 miligramas por quilo, tá? Em segundo lugar, eu preciso saber o peso desse animal. Então, coloquei um exemplo aqui para a gente, onde o peso do nosso animal vai ser de 10 quilos. E, em terceiro, eu preciso conhecer quais as concentrações disponíveis daquele medicamento, tá? Sabendo isso aqui, eu consigo, então, fazer o cálculo e montar a prescrição para esse animal, tá? Olha só esse exemplo aqui nosso do Bytril, então. Então, a gente tem a dose, que é de 5 miligramas por quilo, o peso, que é de 10 quilos, e as concentrações disponíveis, que são os comprimidos de 15 miligramas, de 50 e de 150 miligramas. Vamos fazer uma continha aqui, básica, né, de raciocínio? Olha só. Para eu saber a quantidade, né, de que esse animal precisa tomar, qual conta eu vou fazer? Eu vou multiplicar o peso do meu animal pela dose, né? Ele pesa 10 quilos e a dose é de 5 miligramas por quilo. Então, multiplico por 5 e tenho aqui que o meu animal, 5 miligramas por quilo, e tenho que o meu animal ele precisa ingerir 50 miligramas. Essa é a dose recomendada para esse animal aqui do nosso exemplo, tá? Então, 50 miligramas é a dose dele, de acordo com o seu peso. Eu já sei quais são as concentrações disponíveis. Eu tenho um comprimido de 15, um comprimido de 50 e um comprimido de 150. Então, como eu sei que existe o comprimido de 50, ficou bem mais fácil aqui para mim, né? É só eu optar por utilizar, então, o comprimido de 50 miligramas, tá? Então, esse é um exemplo ó, que eu não precisei julgar em fórmula, né? Que eu segui um simples raciocínio e já encontrei aqui qual que é o melhor caminho para eu medicar esse animal, tá? Bom, mas existe também, como eu falei para vocês, a opção de uma fórmula, tá? Então, a fórmula que a gente tem aí pronta é essa aqui, ó. Dose vezes peso dividido pela concentração do meu medicamento, do meu fármaco, tá? Então, trouxe um exemplozinho aqui para a gente jogar na fórmula. Um cão de 6 quilos precisa ser medicado com um fármaco cuja dose é 0,5 miligrama por quilo. E a concentração desse medicamento é de 5 miligramas por ml, tá? Então, eu sei que esta é a concentração porque veio para mim lá no rótulo do medicamento. Este é um medicamento líquido, tá? 25 miligramas por ml. Ok, jogo tudo na fórmula. Então, dose, que é de meio, vezes peso, que é 6, dividido pela concentração, que é de 5, tá? Essa concentração tem que estar sempre em... Quando é líquido, ela tem que estar sempre em miligramas para 1 ml, para eu poder usar ela aqui na fórmula. Então, joguei lá o número 5. Faço as continhas e vou chegar nesse valor, então, de 0,6 ml. O outro caminho, que seria, né, através de um raciocínio, utilizando a regrinha de 3, seria o seguinte, ficaria da seguinte forma. Então, o peso do meu animal é 6 quilos, vou multiplicar pela dose, né, que é de 0,5 miligrama, já que é 0,5 miligrama por quilo, então eu faço essa multiplicação para saber quanto que o meu animal precisa tomar. Eu sei que esse animal precisa tomar, então, 3 miligramas. É o que ele necessita para ser medicado. Bom,
A concentração do medicamento, está me contando lá no rótulozinho dele, né, que ele tem 5 miligramas para cada 1 ml, né, porque não tem o número lá, é porque é 1 ml. O meu animal, ele precisa tomar apenas 3 miligramas. Então, quantos ml seria isso? Pronto, monto uma regra de 3, tá? Então, para quem, né, não lembra o que é a regrinha de 3, eu vou multiplicar cruzado aqui para eu descobrir o valor de x. Então, x é igual a 3 dividido por 5. E aí eu cheguei no mesmo lugar. A dose vai ser 0,6 ml, tá? Então, posso fazer tanto pelo caminho da fórmula, quanto pelo caminho da regra de 3. Não existe um que seja mais certo do que o outro, porque os dois vão sempre me levar no mesmo lugar. Dica: quando for medicamento líquido, a fórmulazinha me ajuda muito, tá? É bem mais, costuma ser mais tranquilo fazer por ela. Quando for comprimido, não façam pela fórmula, porque vocês irão confundir, tá? Pode causar uma certa confusão. O comprimido é mais fácil a gente fazer, como eu fiz anteriormente, pelo raciocínio. Vamos voltar nesse exemplo aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando? Se eu fosse fazer aqui, ó, pela nossa fórmula, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Lembrando que a nossa fórmula é dose vezes peso dividido pela concentração. Essa é a fórmula. Então, vou pegar as informações que estão aqui e vou jogar na fórmula. A dose é 5, o peso é 10 e a concentração eu tenho 3 disponíveis. Olha, por que o comprimido às vezes confunde a gente? Porque eu tenho 3 concentrações disponíveis, eu já sei qual que é a melhor que eu vou usar? Ainda não, né? E pode ser que eu não saiba isso ainda. Então, vamos supor que eu tenha usado aqui o comprimido de 150, que é o que eu acho que vai dar mais certo. Vou usar, então, a concentração de 150 miligramas. Na hora que eu faço essas continhas aqui, né, que vai dar 50, dividido aí por 150, eu vou achar assim, ó, 0,3333. E aí, o que é isso? O que eu faço com isso, né? Para eu interpretar isso aqui, eu tenho que lembrar que este número, ele está relacionado com a concentração que eu usei aqui na fórmula. Então, se eu utilizei um comprimido de 150 miligramas, significa que eu preciso medicar esse animal com 0,33333 deste comprimido, que é o que eu utilizei na fórmula. Isso aqui é igual a 1/3, né, gente? Então, significa que eu teria que usar 1/3 desse comprimido, tá? Então, a fórmula, quando a gente está fazendo comprimido, ela pode, às vezes, bagunçar um pouquinho na hora de interpretação, tá? Vocês ficam, né, à vontade para usar o caminho que vocês quiserem, mas o raciocínio costuma ser mais tranquilo quando eu utilizo aí a regrinha de 3. Bom, então, atividade para vocês treinarem isso que eu acabei de explicar. Eu trouxe aqui algumas doses, né, da doxiciclina, que é um antibiótico, o cetoconazol, que é um antifúngico, e o meloxicam, que é um anti-inflamatório. Disponibilizei para vocês a dose que eles são utilizados, o peso e as concentrações, tá? Vocês vão agora fazer essas continhas, então, e a gente vai fazer a conferência. Só 2 observações que vocês precisam ouvir antes. Primeiro, vocês vão considerar que estes comprimidos aqui, eles são sulcados, então vocês podem dividir ele ao meio, tá? Podem fazer essa divisão. Segunda observação é sobre o meloxicam, tá? O meloxicam, observe, ele é o único que tem dose mínima e dose máxima, tá? Alguns medicamentos, aliás, a maioria deles, a gente tem esse intervalo para poder utilizar, tá? Então, tem a dose mínima para ser utilizada para aquele animal, ou seja, se você fornecer uma dose menor do que aquela, a gente não vai ter o efeito que a gente precisa, e tem a dose máxima, que você não pode passar dela, porque senão a gente começa a ter os efeitos colaterais, tá? Então, o meloxicam é um exemplo aqui, onde eu tenho uma dose mínima e uma dose máxima, e vocês vão precisar dessa informação para chegar nessa resposta, tá?
Então, pausem o vídeo, façam essas continhas e a gente faz a conferência junto. Não deixem de fazer, não deixem de praticar, ok? Bora lá conferir? Já fizeram as continhas? Pausaram aí? Fizeram? Chegaram nas dúvidas? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então, a nossa conferência. Bom, vou fazer primeiro pelo raciocínio, tá? Depois eu faço pela formulazinha. Doxiciclina, como é que eu descubro a quantidade que esse animal precisa tomar? Vou multiplicar o peso dele, que é 5, vezes a dose, que também é 5, e vou chegar na seguinte conclusão. Esse animal precisa tomar 25 miligramas. Essa é a dose dele. Quando eu faço essa conta simples, né, eu já olho aqui, ó, as concentrações que eu tenho disponíveis. E aí eu vejo que eu já tenho aqui um comprimido de 50 miligramas, tá? E falei para vocês que esses comprimidos são sulcados, então posso dividir eles ao meio sem problema. Então, para eu conseguir os 25 miligramas, né, que eu preciso, eu vou fornecer para esse animal meio comprimido de 50 miligramas. Não precisei nem fazer mais conta, já matei aqui, tá? Porque aí eu consigo ter os 25 miligramas que eu preciso. Dúvida que costuma surgir é quando o medicamento for BID significa a cada 12 horas, né? 2 vezes ao dia. Eu preciso dividir essa dose aqui ao meio? Não, de jeito nenhum, tá? A frequência de utilização não vai interferir aqui nessa dose que eu estou te fornecendo, tá? Então, 25 miligramas é cada vez que ele for medicado, ele precisa ingerir 25 miligramas do medicamento. Então, é 25 miligramas a cada 12 horas, ok? Vamos fazer pela fórmula? Vou colocar a fórmulazinha aqui em cima. Dose vezes peso dividido por concentração. Essa é a nossa fórmula, tá? Vamos fazer isso aqui, então, pela fórmula, caso alguém tenha feito. O caminho é bem parecido. Dose vezes peso, que é 5, dividido pela concentração, que aí eu também não sei. Pode ser que eu não saiba qual vai ser a melhor. Vamos supor que eu tenha utilizado um comprimido de 100 miligramas, tá? E aí, isso aqui vai me dar o seguinte continha, 25 dividido por 100, que vai ser igual a 0,25. E aí, a gente pode cair naquele errinho de interpretação. Cuidado com isso, tá? Então, olha só, eu encontrei aqui 0,25, o que que isso significa? Esse 0,25, ele é igual, ele corresponde, né, matematicamente, aí a 1/4. 1/4 de quê? 1/4 do comprimido que eu utilizei na concentração, que foi de 100 miligramas, tá? Então, esse comprimidinho de 100. Então, para eu medicar esse animal, eu posso utilizar 1/4 desse comprimido de 100. Mas posso mesmo? Porque no início eu falei para vocês que esses comprimidos são sulcados. Eu posso dividir eles ao meio, uma vez. Mas eles não são bisulcados, que é algo que eu ainda não falei para vocês. O que é um comprimido bisulcado? É quando ele tem 2 sulcos. Quando eu posso dividir ele 2 vezes. Então, eu divido ao meio e depois divido em 4. Esses comprimidos não são bisulcados. Então, eu só posso dividir ao meio. Não posso dividir em 4 partes, porque eu não tenho a garantia de que em cada uma delas vai ter 25 miligramas, no caso desse comprimido de 100. Ok? Então, o único caminho é meio comprimido de 50 miligramas. Vamos ao cetoconazol. Raciocínio. Peso é 2 quilos vezes a dose, que é 10. Então, esse animal precisa tomar 20 miligramas. Quando eu olho aqui, ó, os comprimidos disponíveis, eu já encontro um comprimido da concentração que eu preciso, que é de 20 miligramas. Então, pronto, vou utilizar esse comprimido, BID, ou seja, a cada 12 horas. Posso fazer pela fórmula? Posso. Como que ficaria a fórmula? Dose vezes peso, dividido pela concentração.
Vamos supor que eu utilize a concentração de 10 miligramas. Eu não sei qual vai dar certo ainda. Isso aqui vai ser 20 dividido por 10, que vai resultar em 2. 2 o quê? 2 comprimidos daquele que eu utilizei lá na concentração. Ou seja, 2 comprimidos de 10 miligramas. Tá correto? Tá. Posso fazer isso? Posso. Eu vou atingir os 20 miligramas da mesma forma. Mas, a nível de manejo, quando eu penso para administrar isso, é mais difícil, né? É muito mais difícil eu administrar 2 comprimidos do que apenas um. Bom, vamos ao meloxicam, então. O meloxicam, vocês precisariam ter feito da seguinte forma. Eu tenho que fazer as contas para a dose mínima e tenho que fazer as contas para a dose máxima, para descobrir o intervalo que eu posso utilizar. Então, na dose mínima, na dose mínima, eu vou multiplicar, então, 0,1, que é a dose mínima, vezes o peso do meu animal, que é 7 quilos. Então, a dose mínima desse animal é 0,7 miligramas. É o mínimo que ele tem que tomar. E a dose máxima é 0,2 vezes o peso. Então, 1,4 miligramas. Pronto, agora eu já sei que esse animal precisa tomar de 0,7 a 1,4 miligramas. Esse intervalo é completamente aceito, tá? Totalmente correto, tá? Eu posso escolher uma dose dentro desse intervalo que eu vou ter o efeito farmacológico que eu preciso, tá? Então, sabendo disso, fica mais fácil, porque eu tenho comprimidos aqui de 0,5 miligrama, de 1, de 2 e de 6. Qual seria a minha decisão aqui? Eu usaria um comprimido de 1 miligrama, porque 1 miligrama está completamente dentro aqui desse intervalo, né? E está bem mediano aí, né? Tá bem tranquilo, não estou nem muito perto da dose mínima, nem muito perto da dose máxima. É fácil de administrar, né? Um comprimidinho inteiro. Então, seria uma boa opção para o nosso meloxicam. Ok? Bom, e para medicamentos líquidos? Como que eu faço com os líquidos? O mesmo caminho, tá? Mesmo caminho, não vai mudar nada no nosso raciocínio. O único cuidado que a gente tem que ter com os líquidos é na hora de descobrir a concentração desse líquido, desse medicamento líquido, tá? Como é que a gente observa essa concentração? A gente sempre vai olhar em miligramas por ml, tá? Então, esse medicamento, ele tem, por exemplo, 5 miligramas. Mas em quantos ml que ele tem 5 miligramas? Porque esse medicamento, ele pode ter 5 ml, ele pode ter 10 ml. Então, ele vai, se eu for aumentando nessa quantidade do veículo, ele vai ficando cada vez mais diluído. Então, tem que tomar esse cuidado de olhar sempre a quantidade para 1 ml, tá? E aí tem alguns medicamentos que não me dão essa informação pronta, tá? Porque naquele exemplo que a gente usou lá na fórmula, eu dei a informação pronta para vocês. Era 5 miligramas por ml. Mas temos alguns casos onde essa informação vem em porcentagem, tá? E aí, como é que a gente descobre? Super simples, existe uma regrinha que facilita a nossa vida aqui, que é o seguinte: eu vou pegar esse númerozinho da porcentagem, tá? E vou multiplicar por 10, sempre por 10, independente do tamanho desse frasco, tá? E aí, com isso, eu vou ter no resultado a quantidade de miligramas por ml. Exemplo, eu trouxe aqui um Flotril, que também tem como base o errofloxacino, tá? Que é um antibiótico que a gente está usando como nosso exemplo aqui. Então, o Flotril, ele me fala que a concentração dele é de 2,5%. Mas e aí, como é que eu sei quantos miligramas por ml? É só multiplicar isso aqui por 10, que vai me dar um resultado de 25. 25 o quê? Miligramas por ml.
tá? Então, é só esse caminhozinho que eu tenho que fazer. Sempre tem que fazer isso antes, porque para fazer cálculo de doses, eu preciso saber a quantidade, a dose recomendada, o peso do meu animal e a concentração que existe, tá? Então, preciso descobrir essa concentração antes de fazer minhas contas. Qual seria a concentração do Baitril? Se ele é 5%, 5 vezes 10, 50 miligramas por ml. E a concentração desse Baitril de 10%? 10% vezes 10 me daria um resultado aí de 100 miligramas por ml. Ok? Descobri, então, todas essas concentrações. Agora eu tenho condição de fazer cálculo com elas. Exemplo aqui para nós. Então, o errofloxacino, que é a base desses 3 produtos, a dose é a mesma, que a gente já está utilizando, 5 miligramas por quilo, peso do animal é 10. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que descobrir quanto que esse animal precisa tomar, né? Quantos miligramas ele precisa para ter o efeito. Então, meu animal pesa 10 quilos, a dose é de 5 miligramas por quilo. Isso significa que esse animal precisa tomar 50 miligramas, é a dose dele, 50 miligramas. Pensando nisso, olha só, se eu for utilizar o produto lá de 2,5%, este produto, ele tem 25 miligramas para 1 ml. Eu preciso de 50 miligramas. Quantos ml vão ser isso? Faço minha regrinha de 3, que vai ser x igual a 50, dividido por 25, que me dá um resultado de 2. 2 ml desse produto, então, é a quantidade que eu preciso para medicar esse animal, ok? E se a gente quisesse usar o Baitril de 5%? Baitril de 5%. Se você for pensar, eu não preciso nem fazer conta, porque o meu animal precisa tomar 50 miligramas. Esse Baitril de 5%, ele tem 50 miligramas por 1 ml. Então, não preciso nem de eu fazer conta, eu vou utilizar 1 ml, porque a cada 1 ml ele possui 50 miligramas do princípio ativo que eu quero. E o animal precisa tomar 50 miligramas, então 1 ml. E se fosse o Baitril de 10%? O Baitril de 10% tem 100 miligramas em 1 ml. Eu só preciso de 50, ou seja, eu só preciso da metade disso. Então, eu vou partir o meu ml ao meio. Meio ml é a quantidade que eu preciso para medicar esse animal. Ok? Então, vamos lá. Mais continhas para vocês fazerem agora com os medicamentos líquidos. Os medicamentos são os mesmos, doxiciclina, cetoconazol e meloxicam. Dose é a mesma, peso é o mesmo. O que eu mudei aqui, agora são líquidos, tá? Então, vocês vão trabalhar com eles em suspensão e solução, que são apresentações líquidas. Façam a mesma coisa. Pausa esse vídeo, façam as continhas, façam das duas formas, faz pelo raciocínio, faz pela fórmula, tá? Não deixem de fazer, é importante. A gente só aprende cálculo de dose fazendo isso aqui. E se você já fez uma vez, faça de novo, né? Tá assistindo o vídeo de novo, faça de novo. Quanto mais treinar, mais tranquilo vai ficar, tá? Então, pausa aí e faz que a gente vai conferir. Bora conferir? Vou colocar aqui em cima de novo a fórmula, tá? Dose vezes peso dividido pela concentração. Essa é a fórmula. Vamos lá. Doxiciclina. O meu animal, ele pesa 5 quilos. A dose é 5, então ele precisa ingerir 25 miligramas para eu ter o efeito que eu necessito. Bom, posso jogar isso aqui direto numa regra de 3 já. Por quê? Eu te contei que a concentração desse produto é de 75 miligramas para cada 5 ml. Eu só preciso de 25 miligramas. Então, quantos ml vão ser isso? Faço aqui minha continha, que vai ser 125 dividido por 75, quando eu multiplico cruzado. Isso aqui vai me dar um resultado assim, 1,66667.
que quando eu arredondo, vira 1,7 ml. Entendido? Descobri primeiro a quantidade que o animal precisa, joguei na regrinha de 3, e aí descobri, então, a quantidade em ml. Posso fazer pela fórmula? Posso, sem problema algum. Atenção, porque aqui tem uma pegadinha, tá? Não é intencional, o próprio medicamento já vem assim, traz a informação desse jeito, que é essa concentração. Olha só, eu tenho 75 miligramas em 5 ml. Eu posso jogar o número 75 lá na concentração da fórmula? Não, não posso. Por quê? Porque ele não é para 1 ml, ele é para 5. E a minha fórmula, ela só aceita a concentração na quantidade de miligramas para 1 ml. Para ela dar certo, ela precisa ser assim, tá? Então, primeiro eu tenho que converter isso aqui para 1 ml. Como que eu faço? Eu simplifico, eu divido tudo por 5, tá? Porque aí eu vou ter a quantidade para 1 ml. Se eu estou dividindo, né? Eu tenho 5 ml e divido por 5, então eu vou saber qual é a quantidade para 1 ml. Mas aí eu divido tudo. Então, vou ter 75 dividido por 5 igual a 15. 15 miligramas, 5 dividido por 5, 1. 15 miligramas por 1 ml. Então, agora sim eu tenho a concentração na quantidade de 1 ml, que é que eu posso utilizar na fórmula, tá? Se eu fizer 75 na fórmula, dá errado. Monto a minha formulazinha. Vamos lá. Dose desse medicamento, 5, vezes peso, que é 5, dividido pela concentração, que é 15. Concentração é a quantidade de miligramas para 1 ml aqui. Isso aqui vai dar 25 dividido por 15, que vai me levar no mesmo lugar. 1,66667, que eu arredondo para 1,7 ml. Ok? Cetoconazol. Pelo raciocínio, meu animal pesa 2 quilos, a dose é 10. Ele precisa tomar 20 miligramas. Qual é a concentração desta suspensão? Quantos miligramas por ml tem nessa suspensão? Vocês já sabem fazer isso agora. Quando ela vem em porcentagem, o que eu tenho que fazer? Multiplicar isso aqui por 10. Eu sempre vou ter o resultado real aqui. 200 miligramas por ml é a concentração desta solução, dessa suspensão, tá? Pronto, agora eu posso ou jogar na fórmula ou fazer regra de 3. Vamos fazer pela regrinha de 3. A suspensão, ela tem 200 miligramas para 1 ml. Eu só preciso de 20 miligramas. Quantos ml vão ser isso? Então, eu tenho aqui que x é igual a 20 dividido por 200. Isso aqui vai me dar 0,1 ml. Se eu quisesse jogar na fórmula, como que seria a fórmula aqui? Um pouco em cima. Dose é 10, vezes peso, que é 2, dividido pela concentração, que é 200, porque é 200 miligramas por ml. Cheguei no mesmo lugar. 20 dividido por 200, que é igual a 0,1 ml. Prontinho. Meloxicam, vamos lá. Dose desse animal, 0,2. Dose para ele. Vezes o peso, que é 7. Esse animal precisa tomar 1,4 miligramas, de acordo com o tamanho dele. Qual é a concentração dessa solução? Vocês já sabem fazer isso. Multiplico 0,2% vezes 10, que vai me dar 2 miligramas por ml. Pronto, agora já tem tudo. Posso fazer ou pela fórmula ou pelo raciocínio. Pelo raciocínio, 2 miligramas por ml é o que tem lá no medicamento. Eu só preciso de 1,4 miligramas. Quantos ml vão ser isso? X é igual a 1,4 dividido por 2, que vai me dar 0,7 ml.
E se eu fizesse pela fórmula a dose do meu animal, que é 0,2, vezes o peso dele, que é 7, dividido pela concentração, que é 2. Isso aqui vai me dar 1,4 dividido por 2, igual a 0,7 ml. Cheguei no mesmo lugar, ok? Bom, e aí, para finalizar, porque agora vocês já fizeram conta com comprimido, já fizeram conta com líquido, tem um desafio final aqui para vocês, então, tá? Faça o cálculo para as duas concentrações do ketoprofeno injetável, ele pode ser feito subcutâneo ou intramuscular, para os dois animais. Então, a dose do ketoprofeno é de 2 miligramas por quilo CID, ou seja, uma vez ao dia. Eu tenho um animal, que é o animal A, que pesa 10 quilos, e tenho um animal B, que pesa 3 quilos. Existe aqui, ó, uma apresentação comercial do ketoprofeno, que é o Ketofen, de 10%, então a concentração dele é 10%, e existe ele de 1%. Qual das concentrações você escolheria para cada animal e por quê? Então, você vai fazer a conta aqui para o animal A, que pesa 10 quilos, quantos ml ele precisa se ele for utilizar o Ketofen de 10%. Então, quanto que você precisa para o animal A do Ketofen de 10 e quanto você precisa se for o Ketofen de 1? A mesma coisa para o animal B, tá? Então, para um animal lá de 3 quilos, quanto você vai precisar utilizar do Ketofen de 10 e quanto você precisaria do Ketofen de 1? A mesma coisa. Pausa o videozinho aqui, façam as contas, façam pelos dois caminhos para treinar, tanto regra de 3 quanto formulazinha. E aí a gente vai fazer, então, essa correção e essa discussãozinha aqui de qual é a melhor concentração, que é bem interessante também, tá bom? Vamos lá, bora fazer. Fizeram aí? Muitas dúvidas de qual escolha? Espero que os cálculos já estejam mais tranquilos, mas se não tiver, ainda está em tempo da gente treinar aqui. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é descobrir qual a concentração desses dois produtos, né? Sem a concentração, não tem como eu trabalhar o cálculo para eles. Então, olha só, qual é a concentração do Ketofen de 10%? Ou seja, quantos miligramas por ml eu tenho dentro dele? Então, eu sei que se eu multiplicar isso por 10, eu vou descobrir essa concentração, que neste caso é de 100 miligramas por ml. E no Ketofen de 1, então eu vou multiplicar por 10 também e vou descobrir lá que eu tenho, então, 10 miligramas por ml. Ok, agora eu vou fazer as minhas continhas. A dose do produto é 2, né? 2 miligramas por quilo. E o peso do meu animal A é 10. Então, este animal, ele precisa ingerir 20 miligramas, né? Ele precisa receber 20 miligramas de ketoprofeno. Se eu for utilizar o Ketofen de 10%, olha só, eu sei que ele tem 100 miligramas em 1 ml. Eu só preciso de 20 miligramas para esse animal. Então, quantos ml seria isso? X é igual a 20 dividido por 100. Isso aqui vai me dar um resultado de 0,2 ml. Mas se eu for utilizar o Ketofen de 1%, eu sei que ele tem 10 miligramas em 1 ml. Eu preciso de 20 miligramas. Então, quantos ml vão ser isso? X é igual a 20 dividido por 10, que vai me dar um resultado de 2. Então, pronto, eu já sei que o animal A, para ele ser medicado com o Ketofen de 10%, eu preciso utilizar para ele 0,2 ml.
Se for o ketofen de 1%, eu preciso utilizar 2 ml. Deixa eu fazer aqui na fórmula, através da fórmula, porque se tiver alguém que tiver feito assim, a gente confere. Então, para o ketofen de 10% e o animal de 10 quilos, como é que ficaria a fórmula? Lembrando que, deixa eu colocar ela aqui, a fórmula é dose vezes peso dividido por concentração. Então, vamos lá. A dose é 2, o peso é 10, e a concentração deste aqui de 10% é de 100 miligramas por ml. Isso aqui vai dar 20 dividido por 100, que é igual a 0,2 ml. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos colocar a fórmula aqui, no caso de 1%. Dose é a mesma, o peso é o mesmo. Vai mudar só a concentração, que é de 10 miligramas por ml. Isso aqui vai me dar 20 dividido por 10, que é igual a 2 ml. Então, chego no mesmo caminho, tá? No mesmo caminho. Aliás, chego no mesmo resultado. Bom, e o animal B? O animal B, ele pesa 3 quilos. A dose é de 2. Então, esse animal precisa de 6 miligramas. Se eu for utilizar o ketofen de 10%, a mesma coisa. Ele tem 100 miligramas em 1 ml. Eu só preciso de 6 miligramas. Quantos ml seriam isso? X é igual a 6 dividido por 100, que vai me dar um resultado de 0,06 ml. E se fosse o ketofen de 1%? O ketofen de 1% tem 10 miligramas para 1 ml. Eu só preciso de 6 miligramas. Quantos ml seriam isso? 6 dividido por 10, que é igual a 0,6 ml. Pronto. Como ficaria isso aqui na fórmula? No caso do de 10%, dose, que é 2, vezes peso, que é 3, dividido pela concentração, que aqui no de 10% é 100. Isso aqui daria 6 dividido por 100, que seria igual a 0,06. A mesma coisa, o mesmo resultado. E no caso do de 1%, dose vezes peso é igual, dividido pela concentração, que aqui é de 10. Então, vão ser 6 dividido por 10, que é igual a 0,6 ml. Ok. Contas feitas. Agora vamos discutir. Qual seria a escolha de vocês para o animal A? Lembrando que esse produto, ele é subcutâneo ou intramuscular, tá? Então, sabendo disso, que este produto, ele é um ketoprofeno injetável subcutâneo ou intramuscular, no caso aqui do nosso animal A, eu optaria, se eu tivesse as duas opções, em utilizar 0,2 ml do de 10%. Por quê? Porque é uma quantidade menor para eu injetar, tá? Então, isso seria mais fácil, um procedimento mais fácil, uma absorção mais rápida e menos dolorido para esse animal. E uma quantidade tranquila de eu puxar numa seringa de insulina, que é a seringa de 1 ml, eu consigo puxar 0,2 ml de um medicamento com tranquilidade. No caso do animal B, eu optaria em utilizar 0,6 ml do de 1%. Por quê? Porque não é uma quantidade tão alta, olha só, não chega nem a 1 ml, então eu consigo puxar isso também na seringa de insulina de 1 ml, com tranquilidade, né, porque é 0,6, e não é uma quantidade também tão baixa, igual de 0,06, que dificultaria eu puxar esse produto. Pode ser que eu tenha algum erro na hora de puxar um pouco mais ou puxar um pouco menos, tá, do frasquinho. Então, eu optaria em 0,6 ml, ok? Bom, pessoal, então era isso.
Espero que tenham gostado. Tchauzinho e até o próximo VetVas.